Olá pessoal, vamos estrear aqui o nosso canal do YouTube para ensinar a Bíblia. O objetivo é só isso, né? Falar sobre Jesus, ensinar sobre a Bíblia, para aqueles que têm interesse, para aqueles que amam a Deus, que querem conhecer a Deus. E que para aqueles que não se interessam, passe a se interessar, né? E a gente vai começar aqui pelo Evangelho de João, capítulo 1. Vamos passar pelo livro inteiro. Já deixo claro que eu não sei tudo, mas eu vou explicar um pouco do que eu sei. Então, capítulo 1 de João começa a dizer sobre o princípio das coisas, né? Como Jesus veio aparecer no mundo. E aí ele vai falar no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então olha só o que está falando aí. Você viu algum nome de Jesus aí? Não. Tem só a palavra, né? Ele fala, no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, né? Ele está falando sobre Jesus aqui, a gente vai entender isso melhor daqui a pouco, né? Vamos falar o versículo 14 logo, olha só. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, essa palavra é Jesus que se encarnou, né? Na verdade, a palavra se encarnou e recebeu o nome de Jesus. Mas ele está voltando lá falando dele, lá no princípio das coisas, lá no princípio do mundo, né? Você deve saber que, talvez saiba, que Gênesis, a Bíblia começa em Gênesis, e o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou todo o universo. Então, o Evangelho de João começa bem no princípio também. E ele vai falar de alguém que estava lá com Deus na criação. Quem é? É a palavra, que a gente hoje conhece como Jesus, porque ela se fez homem, né? Ela não era homem, ela estava na criação do mundo, né? Não tinha homem. Depois ela se fez homem, se fez carne e morou entre nós. E aí a gente conheceu ele como Jesus. Então ele está falando que esse Jesus, ele não nasceu, ele não começou a existir quando ele veio ao mundo. Não, ele já existia. No princípio ele estava lá, com Deus. E ele era Deus, como diz o versículo 1. Ele estava com Deus e era Deus. Então esse Jesus não é uma criatura, alguém inferior a Deus. Não, mas alguém que está igual a Deus. Ele é como Deus, ele é Deus. Entenderam? Então, e ele estava lá em companhia com Deus ao mesmo tempo. Aí que começa a entrar a doutrina da Trindade, né? Por isso que essa doutrina começou a existir, porque os textos da Bíblia, eles sugerem isso. Porque como alguém pode tá com Deus, ou seja, tá do lado de Deus, tá junto de Deus e ser Deus, entendeu? Ele não é, eles são um, mas são dois, entendeu? Então, por isso que a doutrina da Trindade existe, para explicar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, só um. Então aí a gente começa a entender isso. E ele vai falar, ele estava com Deus no princípio, e o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, Deus criou o mundo, todas as coisas, por meio da palavra, que é Jesus, né? Então, Deus criou o mundo. Lembra como Deus criou o mundo lá em Gênesis? Como é que ele fez para criar a luz, por exemplo? Ou para criar as coisas todas? Ele falou: haja luz, e houve luz. Então, Deus criou o mundo pela sua palavra, né? Assim que a Bíblia diz, né? Que Deus não criou com as mãos ou fez, sabe, alguma coisa assim. Para fazer o homem, sim, ele moldou, né? Mas para fazer o universo, ele falou: haja e houve. Então, essa palavra é Jesus, entendeu? A palavra que Deus usou para criar o mundo é o próprio Jesus, né? Porque a palavra se fez carne e recebeu o nome de Jesus. Então, olha só quem Jesus é. Ele não é simplesmente um mestre, um profeta, alguém que foi muito bom. Não, não é só isso. Ele estava na criação do mundo. Deus fez tudo por ele. E aí ele fala, continua no 3, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, sem Jesus, não teria nada, né? Jesus foi essencial para criar tudo, inclusive eu e você. E ele vai continuar. Nele estava a vida, versículo 4. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, além de criar todas as coisas, em Jesus estava a luz. Ele próprio era a luz, né, do mundo, como vai dizer mais à frente. E aí ele vai fazer um parênteses aqui, falando sobre um outro personagem aqui na história. Versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz.
estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então, ele abre um parênteses para falar de um tal de João. Que João é esse? É o João que escreveu o Evangelho? Não. O João que escreveu o Evangelho foi o apóstolo, né? o seguidor de Jesus. O João Batista não. Esse João não. Esse João era o João Batista, que veio antes de Jesus, que batizou Jesus, mas que depois morreu. Né? Foi assassinado pelo rei Herodes. E aí ele que era essa testemunha. Ele veio antes de Jesus e ele testemunhava, olha, vai vir alguém que é o Senhor, é o Filho de Deus. Né? Então ele fala que João Batista não era luz, ele só era testemunha da luz, que é Jesus. A verdadeira luz, no versículo 9, né? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem é essa luz? Jesus. É a palavra que se fez carne. Né? Muita gente quer ser iluminada, né? E tem muitas ideologias para isso, mas a palavra de Deus diz que quem é a luz, a verdadeira luz, é Jesus. Ela que ilumina a nossa vida. Ela que ilumina os homens. Então, se você quer ter luz na sua vida, você precisa de Jesus. Por isso que João escreveu isso, para que a gente tenha Jesus. Olha que ele vai falar mais sobre a palavra, que é Jesus, né? 10, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha que loucura, gente. Não sei se vocês entenderam. Mas fala que a palavra, né? Ou seja, aquela palavra que estava no princípio do mundo para criar todas as coisas. Essa palavra veio ao mundo. A luz, né, veio ao mundo. A palavra de Deus. A palavra que é o Jesus. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Imagina. O Criador do mundo veio ao mundo e as criaturas não reconheceram o Criador. Pelo contrário, eles mataram ele. Eles crucificaram ele. Imagina. O Criador do mundo foi crucificado pelo mundo. O Criador das pessoas foi crucificado pelas pessoas, foi rejeitado pelas pessoas, que ele mesmo criou. 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele não foi recebido, gente. Alguns o receberam, mas a maioria não. Tanto é que ele foi morto. No 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aí sim, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? De Deus. Então, o que está dizendo? Apesar de muitos terem rejeitado Jesus, aqueles que creem, eles se tornam o quê? Filhos de Deus. As pessoas dizem por aí, todo mundo é filho de Deus, né? Porque Deus criou todo mundo, então todo mundo é filho de Deus. Mas não é bem assim, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, né? Aqueles que se tornaram filhos de Deus. E não eram e se tornaram. Então, apesar de Deus criar todo mundo, ter criado todo mundo, ele não é o pai de todos, ou todo mundo não é são filhos dele. Porque para ser filho, precisa estar junto, entendeu? Estar na família mesmo. Não só ser criado e largado no mundo, não. É de ser parte da família, de chamar Deus de pai, de ter relacionamento com ele. E esse relacionamento só vem através de Jesus. É o único caminho, como a gente vai ver no resto do Evangelho, né? Então, aquele que recebeu Jesus se tornou filho de Deus. Por adoção, né? Foi recebido na família de Deus. E esses não nasceram de Deus. É como se tivesse nascido de novo para participar da família de Deus. Versículo 14, que a gente já leu. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, tornou-se corpo, né? Ele não era corpo, carne, mas ele se tornou carne. Ele entrou na barriga né? O Espírito Santo veio, colocou a palavra no ventre de Maria e ele nasceu, ganhou um corpo humano através de Maria. Maria foi a que gerou esse corpo humano para ele. Mas ele não começou no ventre de Maria, ele já existia antes. Ele só veio para se tornar um homem, porque ele não era um homem. E aí o que aconteceu? Versículo 14. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele veio e as pessoas viram como ele era maravilhoso, glorioso, cheio de graça, cheio de verdade. Ele veio, né? Imagina, o Filho de Deus que criou tudo, desceu e se tornou um homem. Que homem ele seria, certo? E realmente foi.
A gente vai ver no Evangelho, que conta a história dessa vida de Jesus, da palavra que se fez carne. E aí, por hoje é só, gente. Na próxima vez eu não quero fazer vídeos muito longos, mas na próxima vez a gente vai continuar e a gente vai pegar o Evangelho de João inteiro, tá bom? Então espero que tenham gostado. Como todo mundo diz, né? Curte, ativa o sininho e tudo mais. Chega das coisas que o pessoal fala. Mas se quiser seguir aí, fique à vontade. Aproveite e não deixe de assistir os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.